Imagine você sentado em uma sala escura com uma ideia brilhante na cabeça, mas sem saber como transformá-la em riqueza. Agora imagine que alguém te entrega um mapa, escrito por um homem que passou mais de 20 anos entrevistando os mais bem-sucedidos do mundo, destilando seus segredos em um guia definitivo para enriquecer. Esse é Quem Pensa Enriquece, de Napoleon Hill, um clássico que já inspirou milhões a alcançar seus sonhos financeiros. Hoje, durante os próximos 30 minutos, vou te guiar por esse mapa, explorando as 13 etapas para a riqueza que Hill descobriu, compartilhando histórias poderosas e te dando passos práticos para aplicar essas lições na sua vida. Se você já se perguntou como pessoas comuns se tornam milionárias ou se sente que seu potencial está preso, fique comigo. Esse resumo pode ser o ponto de virada que você precisa. Vamos começar? O livro nasce de uma promessa feita por Hill ao Industrial Andrew Carnegie, um dos homens mais ricos de sua época. Em 1908, Carnegie desafiou Hill a entrevistar mais de 500 dos maiores líderes de negócios, como Henry Ford, Thomas Edison e Theodore Roosevelt, para descobrir o que os tornava bem-sucedidos. O resultado foi Quem Pensa Enriquece, publicado em 1937, um legado que ensina que a riqueza começa na mente. Hill abre o livro com uma ideia revolucionária. Tudo que a mente humana pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Não se trata apenas de dinheiro, mas de transformar pensamentos em ação. Ele conta a história de Edwin C. Barnes, um homem sem recursos que sonhava trabalhar com Edison. Sem dinheiro para uma passagem de trem, Barnes foi a pé até a fábrica de Edison, disposto a aceitar qualquer emprego. Com persistência, ele se tornou parceiro de Edison, provando que desejo intenso, aliado à ação, pode mover montanhas. Superar os medos que te travam, como aplicar as 13 etapas na sua vida cotidiana e compartilhar histórias inspiradoras que mostram que a riqueza está ao seu alcance, desde que você pense e haja como os grandes fazem. Se você sente que algo está te segurando ou se quer dar o próximo passo para alcançar seus sonhos financeiros, esse resumo é para você. Vamos continuar essa jornada juntos? Vamos começar revisitando o cerne do livro, a ideia de que a riqueza começa na sua mente. Napoleon Hill passou mais de 20 anos estudando os segredos dos mais bem-sucedidos do mundo, e uma das suas maiores descobertas é que o sucesso não é um acidente, é um processo que qualquer pessoa pode seguir. Ele nos lembra que para enriquecer você precisa alinhar seus pensamentos, emoções e ações. Na primeira parte, falamos sobre as 13 etapas para a riqueza, como o desejo ardente, a fé, a persistência e o poder do mestre da mente. Agora vamos aprofundar alguns desses conceitos e explorar como eles funcionam na prática, começando com a importância de controlar suas emoções. Hill dedica uma parte significativa do livro aos 6 fantasmas do medo, que ele identifica como os maiores inimigos do sucesso. Esses medos, segundo ele, são a razão pela qual tantas pessoas nunca alcançam seus sonhos. O primeiro é o medo da pobreza, que paralisa as pessoas e as faz aceitar uma vida de escassez. Hill conta a história de um homem que, apesar de ter uma ideia brilhante para um negócio, nunca começou porque temia perder o pouco que tinha. Esse medo o manteve preso em um emprego que odiava, vivendo de salário em salário. O segundo medo é o da crítica. Hill observa que muitas pessoas desistem dos seus sonhos porque temem o que os outros vão dizer. Ele dá o exemplo de um jovem inventor que quase abandonou sua ideia porque amigos riram do seu protótipo, mas ele persistiu e acabou criando um produto revolucionário. O terceiro medo é o da doença. Hill explica que o medo de ficar doente pode se transformar em uma profecia autorrealizável, porque o estresse constante enfraquece o corpo. Ele sugere focar na saúde mental e física como parte da jornada para a riqueza. O quarto medo é o da perda de amor, que faz as pessoas se agarrarem a relacionamentos tóxicos ou evitarem riscos por medo de perderem alguém. Hill diz que o amor verdadeiro apoia seus sonhos, não os limita. O quinto medo é o da velhice, que faz as pessoas pensarem que é tarde demais para começar. Ele rebate isso com a história de um homem de 60 anos que, ao se aposentar, abriu um pequeno negócio e se tornou milionário em 5 anos. Por fim,
O sexto medo é o da morte, que Hill considera o mais universal. Ele aconselha viver cada dia plenamente, sem deixar que o medo do fim te impeça de começar. Para superar esses medos, Hill recomenda a prática da autossugestão positiva. Substitua pensamentos de medo por pensamentos de coragem e ação. Outro ponto forte do livro é a ênfase na ação prática. Hill não quer que você apenas sonhe, ele quer que você haja. Ele sugere criar um plano de ação diário baseado nas suas metas. Por exemplo, se sua meta é ganhar R$500 mil em 5 anos, divida isso em passos menores. Economize R$100 por semana, invista em um curso de educação financeira ou aprenda sobre um mercado que te interessa, como imóveis ou ações. Hill conta a história de uma mulher que queria abrir uma confeitaria, mas não tinha capital. Ela começou vendendo bolos para os vizinhos, reinvestindo cada real que ganhava até poder alugar um espaço. Em 3 anos, ela tinha uma loja própria e uma renda estável. A lição? Pequenas ações consistentes levam a grandes resultados. Hill também fala sobre a importância de aprender com os fracassos. Ele acredita que cada fracasso carrega uma semente de oportunidade. Um exemplo marcante no livro é o de Thomas Edison, que falhou milhares de vezes antes de inventar a lâmpada elétrica. Edison via cada tentativa como uma lição sobre o que não fazer, até encontrar o caminho certo. Hill encoraja você a adotar essa mentalidade. Quando algo der errado, pergunte-se: o que eu aprendi aqui? E siga em frente. Ele conta a história de um homem que perdeu tudo em um incêndio, mas usou o seguro para começar um novo negócio, que acabou sendo mais lucrativo que o anterior. O fracasso para Hill é apenas um desvio, não o fim da estrada. Um aspecto menos discutido, mas poderoso, é o conceito de energia coletiva. Hill acredita que, ao se cercar de pessoas com a mesma mentalidade, você amplifica seu potencial. Ele volta ao exemplo do mestre da mente, que já mencionamos, mas aqui ele aprofunda. Escolha pessoas que te inspirem, não que te puxem para baixo. Hill descreve como Henry Ford se reunia regularmente com outros inovadores para trocar ideias, o que o ajudou a revolucionar a indústria automotiva. Para aplicar isso, você pode formar um grupo pequeno, amigos, colegas ou até uma comunidade online e discutir seus objetivos financeiros. Por exemplo, crie um grupo de estudos sobre investimentos e compartilhe o que cada um aprende. Essa energia coletiva te mantém motivado e te dá novas perspectivas. Hill também dedica tempo ao conceito de dar antes de receber. Ele acredita que a riqueza vem quando você oferece valor ao mundo. Um exemplo é o de Andrew Carnegie, que começou como um imigrante pobre, mas se dedicou a resolver problemas na indústria do aço, criando valor para milhões. Carnegie dizia: ninguém pode enriquecer sem enriquecer os outros. Hill sugere que você pergunte a si mesmo: como posso ajudar as pessoas com o que sei? Talvez você possa ensinar algo, criar um produto ou oferecer um serviço. Por exemplo, se você entende de organização financeira, comece um blog ou um canal no YouTube para compartilhar dicas. Com o tempo, isso pode se transformar em uma fonte de renda. Outro tema importante é a disciplina emocional. Hill observa que as emoções podem tanto te impulsionar quanto te sabotar. Ele dá o exemplo de um comerciante que, após perder um grande cliente, deixou a raiva dominá-lo e abandonou seu negócio, só para se arrepender depois. Hill ensina que você deve treinar sua mente para reagir com calma e lógica, mesmo em momentos difíceis. Ele sugere a prática da meditação ou até escrever seus sentimentos para processá-los. Um exercício prático é: quando sentir medo ou raiva, respire fundo, anote o que está sentindo e pergunte: como posso transformar isso em uma oportunidade? Essa disciplina emocional é o que separa os que desistem dos que persistem. Por fim, Hill reforça a ideia de que a riqueza é um processo contínuo. Ele nos lembra que o sucesso não acontece da noite para o dia, é o resultado de hábitos consistentes e uma mentalidade focada. Ele cita o caso de uma jovem que, começando com um pequeno salário, economizava 10% de tudo que ganhava e investia em ações. Em 20 anos, ela tinha um patrimônio de mais de 2 milhões, simplesmente por manter o hábito de investir regularmente. Hill diz: a riqueza é a soma de pequenos esforços repetidos com fé e persistência.
Essa é uma lição poderosa. Não importa de onde você começa, mas para onde você está indo. Quem pensa enriquece mostra que a jornada para a riqueza é tanto mental quanto prática. Comece superando seus medos, haja com consistência, aprenda com os fracassos e cerque-se de pessoas que te elevem. Se essas lições te tocaram, dê um pequeno passo hoje. Pegue um caderno e escreva sua meta financeira mais ousada. Depois liste 3 ações que você pode fazer esta semana para chegar mais perto dela. E se você quer continuar aprendendo sobre como transformar sua vida financeira, junte-se à nossa comunidade no canal Falando de Grana. Clique no botão de inscrição, ative o sininho e confira as 2 dicas financeiras incríveis que deixei na descrição. Elas podem mudar sua forma de pensar sobre dinheiro. Nos comentários me conta qual desses medos te segura mais e como você vai enfrentá-lo. Quero te ajudar nessa jornada. A primeira etapa que Hill apresenta é o desejo, mas não é um desejo vago, é um desejo ardente, quase obsessivo. Ele diz que você deve definir uma meta financeira clara, como quero ganhar 1 milhão em 5 anos e se comprometer totalmente com ela. Hill enfatiza que o sucesso começa quando você transforma esse desejo em uma obsessão positiva. Pense nisso como plantar uma semente. Se você não regar com determinação, ela não cresce. Hill dá o exemplo de um homem que queria sair da pobreza. Ele escreveu sua meta, visualizou-a diariamente e trabalhou incansavelmente até alcançá-la. A lição? O desejo sozinho não basta. Ele precisa ser alimentado por um plano e ação imediata. A segunda etapa é a fé. Hill acredita que você deve acreditar firmemente no seu sucesso, mesmo antes de vê-lo. Essa fé não é cega, é construída por afirmações positivas e visualização. Ele sugere repetir frases como "eu sou rico" com convicção, até que sua mente subconsciente aceite isso como verdade. Hill conta na história de um vendedor que, apesar de rejeições constantes, visualizava vendas diárias e acabou se tornando um dos melhores da empresa. A fé para Hill é o antídoto ao medo, e o medo da pobreza é o maior obstáculo. Ele nos lembra que a mente pode ser programada para o sucesso, desde que você a alimente com pensamentos construtivos. A terceira etapa é a autossugestão, ou a arte de influenciar sua própria mente. Hill recomenda reservar tempo todos os dias para visualizar seu objetivo, lendo em voz alta sua meta financeira e sentindo a emoção de já tê-la alcançado. Isso reprograma seu subconsciente, alinhando suas ações com seus sonhos. Ele dá o exemplo de um agricultor que, ao visualizar colheitas abundantes, aumentou sua produtividade ao ajustar seus métodos. A autossugestão cria um ciclo. Pensamento positivo leva a ações positivas, que geram resultados positivos. É simples, mas exige disciplina. A quarta etapa é o conhecimento especializado. Hill diferencia conhecimento geral, que não paga contas, de conhecimento específico, que resolve problemas e cria valor. Ele aconselha buscar educação contínua, seja por livros, mentores ou experiência prática. Pense em Henry Ford, que apesar de não ter educação formal, reuniu experts para construir seu império automotivo. Hill sugere que você identifique sua área de interesse, como investimentos ou marketing, e mergulhe nela. O ponto-chave? Conhecimento sem aplicação é inútil. Use-o para criar oportunidades. A quinta etapa é a imaginação. Hill divide isso em imaginação sintética, que recombina ideias existentes, e imaginação criativa, que gera algo novo. Ele conta a história de um inventor que, sonhando com uma máquina, desenvolveu um dispositivo revolucionário. A imaginação, para Hill, é a oficina da mente, onde as ideias nascem. Ele incentiva você a reservar tempo para sonhar acordado, anotando ideias e refinando-as. Se você quer enriquecer, imagine soluções para problemas do mercado. Essa é a faísca das inovação. A sexta etapa é o planejamento organizado. Desejos e ideias precisam de um plano sólido. Hill recomenda formar uma equipe de mestres da mente, pessoas com habilidades complementares, e trabalhar em conjunto. Ele dá o exemplo de um homem que falhou várias vezes com planos mal elaborados, mas ao criar um plano detalhado com apoio, alcançou o sucesso. O segredo?
Seja flexível. Se um plano falhar, ajuste-o e tente novamente. Persistência aliada. A estratégia é o que separa os vencedores dos desistentes. A 7ª etapa é a decisão. Hill observou que pessoas bem-sucedidas tomam decisões rápidas e as mantêm, enquanto os fracassados procrastinam. Ele cita George Washington, cuja decisão de lutar pela independência mudou a história. A lição? Evite a paralisia por análise. Se você quer investir, decida hoje qual curso ou livro vai estudar e comece. Indecisão é o inimigo da riqueza. A 8ª etapa é a persistência. Hill destaca que a maioria desiste diante dos primeiros obstáculos. Ele conta a história de um mineiro que, após anos sem encontrar ouro, vendeu seu equipamento, e o novo dono encontrou uma veia rica na próxima escavação. A persistência transforma desejo em ação contínua. Hill sugere criar um quociente de persistência. Avalie sua determinação e aumente-a com metas claras e apoio. A 9ª etapa é o poder do mestre da mente. Hill acredita que unir forças com outros amplifica o sucesso. Ele descreve como Carnegie usou uma rede de experts para construir sua fortuna. Monte seu próprio grupo, um contador, um mentor, um parceiro e reúna-se regularmente para trocar ideias. O poder coletivo supera o esforço individual. A 10ª etapa é o mistério da transmutação sexual. Hill argumenta que o desejo sexual, quando canalizado para objetivos, aumenta a energia criativa. Ele dá o exemplo de homens que, inspirados por relacionamentos, alcançaram feitos extraordinários. Embora controverso, o ponto é usar emoções intensas como combustível para o sucesso. A 11ª etapa é o subconsciente. Hill ensina que sua mente subconsciente processa todos os pensamentos. Então, alimente-a com positividade. Ele sugere evitar preocupações e focar em metas. Um exemplo é um escritor que, ao visualizar seu livro concluído, superou bloqueios criativos. A 12ª etapa é o cérebro. Hill vê a mente como uma estação de rádio, captando ideias do infinito. Ele aconselha meditação e silêncio para receber inspiração. Um inventor, ao relaxar, teve a ideia de um novo produto que o fez milionário. A 13ª etapa é o sexto sentido. Hill descreve isso como intuição desenvolvida pela prática das etapas anteriores. Ele conta de um homem que, guiado por um pressentimento, evitou um mau investimento. É a culminação de fé e experiência. Hill também aborda o poder da sugestão e do medo. Ele lista 6 fantasmas que nos paralisam: pobreza, crítica, doença, perda de amor, velhice e morte. Supere-os com ação e educação. Um exemplo é um homem que, ao enfrentar críticas, usou-as para melhorar seu negócio. Por fim, Hill enfatiza que a riqueza é um estado mental. Ele cita casos de pessoas que, após aplicar essas lições, transformaram suas vidas de desempregados a milionários. O legado é claro: pense, haja e persista. Esse é o resumo de quem pensa enriquece. Se te inspirou, comece hoje. Defina uma meta, visualize-a e haja. Junte-se ao canal Falando de Grana. Clique em inscrever-se e ative o sininho. Na descrição, 2 dicas financeiras te esperam. Nos comentários, diga qual lição te marcou. Até o próximo vídeo. Sua riqueza começa agora.